Mais uma porção interessantíssima do chamado Evangelho de Tomé, o livro extra-bíblico mais bíblico que existe. Versículo 13. Yeshua disse a seus discípulos: comparai-me com alguém e dizei-me com quem eu me pareço. Simão Pedro disse: tu és como um anjo justo. Mateus disse: tu és como um sábio filósofo. Tomé disse: mestre, a minha boca é inteiramente incapaz de dizer com que te pareces. Yeshua disse: não sou teu mestre, pois você bebeu e ficou intoxicado pela fonte borbulhante que eu tenho distribuído por medida. E o levou, e se retiraram, e disse-lhe 3 coisas. Quando Tomé regressou para junto de seus companheiros, estes perguntaram-lhe: o que foi que Yeshua te disse? Tomé respondeu: se eu vos dissesse só uma das frases que ele me disse, vocês pegariam pedras e me apedrejariam, e um fogo brotaria das pedras e os queimaria. Realmente, esse texto chamado Evangelho de Tomé é um texto super interessante. O Senhor Yeshua sempre teve uma sabedoria única, sem igual, um jeito muito próprio de lidar com os servos, que ainda não estão preparados para ser servo. Ele requer uma coisa de cada um jeito para cada um. Depois de um certo tempo andando com ele, cada um deu sua opinião sobre como eles o viam. Tu és como um anjo, tu és como um sábio. E na vez de Tomé, ele apenas disse: sou incapaz de dizer como é que eu te vejo. Isso é muito interessante. Como assim incapaz de dizer? Não anda com ele? Se você anda com o Senhor, você tem que ter um entendimento mínimo sobre quem ele é. Senão, qualquer um poderá te enganar. Qualquer revelação nova, qualquer religião diferente que surgir, vai te tirar do caminho. Eu já ouvi até relatos sobre pastor que um dia reuniu a igreja e declarou: estou saindo da igreja porque eu cheguei à conclusão de que eu não acredito em Deus. Esse tipo de coisa acontece. Você sabia que tem muita gente que frequenta a igreja há anos, participa das coisas, dos eventos, tudo, mas no fundo não acredita realmente na Bíblia. Estes que são assim, eles são como Tomé era naquele momento. Sou incapaz de te definir. Mas no caso de Tomé, como ele foi escolhido para ser um dos 12 Shelirim, representante do reino de Deus no mundo, Yeshua trabalhou essa falha dele e o edificou de um modo específico, até mais severo. Depois que Yeshua chamou ele no canto e disse algumas coisas a ele, ele nem pôde contar aos demais discípulos o que foi que Yeshua disse a ele. Essa passagem do texto, ela é muito forte, porque quando você acompanha o reino de Deus e mesmo assim não consegue definir o que está seguindo, quem é Yeshua para você, aí se faz necessário que Yahweh, o Deus Eterno, trabalhe a sua vida de um modo bem mais específico, às vezes até um pouco mais severo, porque um porta-voz do reino de Deus é um representante da verdade espiritual. Para você representar a verdade de Deus, ou fazer qualquer coisa em nome desse Deus, você precisa conhecê-lo minimamente bem. Tendo-se passado o tempo suficiente para os discípulos entender o trabalho de Yeshua, um deles ainda não estava na mesma sintonia. Yeshua pegou ele e trabalhou ele. Mas depois que Yeshua trabalhou o entendimento dele no particular, a coisa mudou de figura. Só que ele não podia contar para os outros. O particular com Deus é só dele e da pessoa. Eu mesmo vivi esse tipo de situação. O modo como Yah vem trabalhando na minha vida, desde 1997 para cá, é tão excelente que não é nem adequado eu contar tudo o que passei. Muitas coisas a pessoa comum simplesmente não vai entender. Não entende. Quando Tomé disse aos demais que não poderia contar o que Yeshua falou com ele no particular, isso daí é 100% bíblico, mesmo sem estar originalmente na Bíblia. Vemos na Bíblia muitos homens do passado que a relação deles com Yah não foi relatada com detalhes. Enoque andou com Deus e Deus o tomou. Como é que se explica isso em detalhe? Que forma é essa de andar com Deus que não foi detalhada? Sendo que, claro, no caso de Enoque não foi detalhado porque já tem o livro de Enoque que mostra. Isso é até um incentivo para a gente ir no livro de Enoque e entender que ele realmente é espiritual, que de fato ele é. Mesma coisa com os Shelirim, os que chamam de apóstolo. Hoje nós vemos a relação de Yeshua com alguns dos 12, mas não com todos eles. Pela Bíblia a gente aprende um pouco do que foi a relação de Yeshua com Tomé, com Paulo, com Pedro, com André, com João. Mas os Shelirim eram 12. Como era a relação dele com Bartolomeu?
Como era o trato de Yeshua com Tadeu, com o Simão chamado de Zelote? Não sabemos, não foi registrado. Se Yah, Deus Eterno, fizer algo muito específico com você, na sua vida, veja lá com quem você vai compartilhar isso. Coisas espirituais são coisas que estão muito além da compreensão humana. Tem coisas que se você contar para os outros, você contar para a pessoa comum não vai te entender. Não só não vai te entender, como você corre o risco de ser visto como um maluco ou um herege. É até normal você não saber discernir Yeshua quando ainda está novo na caminhada com ele. Mas os escritos sagrados existem para isso. Conheça o teu Deus, conheça o teu Senhor. Você precisa disso. O próprio Yah diz no texto de Jeremias: quem se gloria, glorie-se em me conhecer. Precisamos conhecer o nosso Deus. Eu preciso disso, você precisa disso. Precisa disso para não dar ouvido a falsos profetas. Precisa disso para não sair achando que tudo que acontece de diferente é revelação. Precisa disso para não ser enganado por religiões estranhas ou pessoas que surgem do nada pregando avulso. Você precisa dessa relação profunda com Yah para não cair na cilada de buscar sabedoria no judaísmo. Tem muito crente hoje em dia indo buscar sabedoria no judaísmo, e é justamente lá que eles não vão achar. O Projeto Reina quer é que você seja como Tomé. Seja sincero com Yeshua e ele te iluminará. Se você não sabe o que pensar sobre certas questões, diga isso a ele. Tomé era daquele jeito, mas no fim das contas ele foi edificado. Seja como Tomé.